Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Antes de iniciar o nosso programa, queria agradecer muito a Arbitrar por ter me enviado o manual para atendimento a emergências da Abiquim. Arbitrar, muito obrigado pelo envio do manual e a partir de hoje vai fazer parte também da nossa mesa de reuniões, de encontros aqui do Porto e Negócios. Esta semana recebo a nossa consultora técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado pela presença, sempre bom ter você aqui conosco para que a gente possa debater tudo aquilo que é importante para o Porto de Santos. Obrigada, Marcos, é sempre um prazer e a gente sempre procura trazer ideias novas aqui, que esse acho que é o must do programa. Sem sombra de dúvida. Meu segundo convidado é José Wagner Leite, responsável pela divisão de logística do Instituto de Engenharia. Wagner, se assim eu posso lhe chamar, muito obrigado pela presença aqui conosco pela primeira vez no Porto e Negócios. Eu é que tenho que agradecer e corroborando o que ela acabou de falar, é dessas discussões, desse debate que nascem as soluções, não é da cabeça do eu sozinho. Sem então, sombra isso é de muito dúvida. importante. E eu gosto muito também desta terminologia. A gente não pode pensar como eu-presa, mas sim como empresa. Tá. E é o debate que fortalece principalmente a interlocução e as ideias para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dos portos do Brasil. Essa semana vamos explorar inúmeros assuntos e vou iniciar por um do qual a gente sempre debate aqui no nosso programa, porque hoje temos um consultor responsável principalmente pela área de engenharia de um grande instituto, para que a gente possa, entre aspas, assuntar em relação às soluções que são importantes nesse critério chamado infraestrutura. E Wagner, vou começar por você. A gente debate muito aqui a nova entrada da cidade de Santos, que eu gostaria de chamar da nova entrada do Porto de Santos, né? O Porto de Santos precisa também de um novo acesso. E inúmeros debates foram feitos aqui no Porto e Negócios. Já conhecemos bastante as dificuldades, mas um ponto que nós precisamos trazer também para o debate, e você é profundo conhecedor nesse sentido, é potencializar os novos modais em relação principalmente ao trecho leste do Rodoanel. Como é que é a tua visão nesse sentido para que a gente possa desenvolver também outros modais para chegar ao Porto de Santos? Bom, essa é uma pergunta que tem várias respostas, é extremamente complicado. Então, vou começar dizendo o seguinte, nós sabemos que na chegada ao Porto de Santos, aqui na entrada, uma série de obras estão previstas, como até comentando com o Baiar, se falou dessas obras, são viadutos, enfim, uma série de coisas. O governador atual, em exercício, anunciou também uma nova ponte, ligando até ali a região de Saboó, enfim, que ligaria a parte continental de Santos. Então, você tem a insular e a continental. E o mais importante, é importantíssimo você discutir isso, sem dúvida nenhuma. Agora, prestando atenção, as duas descidas principais do Planalto para o Porto chegam num único ponto. Num único ponto. Então, se falou aqui em incidentes, acidentes, sei lá o que foi, qualquer incidente desses para o Porto, para São Paulo e para um terço do Brasil. Isso precisa ficar muito claro. Por que é que se fala uma nova descida? Se você pensar bem, eu sou de um escritório, consultor associado de um escritório de projeto Figueiredo e Ferraz. Ferraz foi meu professor e ele projetou a Via Anchieta em 1940 e poucos. A Via Anchieta começou em 1947 e hoje se chega de caminhão em Santos pela mesma Via Anchieta de 1947. Eu acho que tem alguma coisa errada, não é brincadeira, né? E, além do tudo, numa região de problema geológico seríssimo, você pode ter um acidente geológico nessa serra, acabou o porto. Muito bem. Por que se fala uma nova descida para a região leste? Não é porque ela é mais bonita ou porque tem um rodoanel agora, é diferente. O que nós pensamos é uma descida saindo da região de Suzano e Mogi para Santos, chegando na área continental de Santos. E aí, até aproveitando a ideia, que também já vem sido falada há séculos, da nova ponte, ali que chega no Saboó, que sai ali
Barnabé. A ponte ligando o Santos a Guarujá. Santos a Guarujá ou Santos Continental com Santos Insular, né? Então, essa ponte até faria parte de um projeto desse. Agora, a nova descida não é simplesmente uma descida para caminhões. É um projeto muito mais complexo, porque eu vou te dizer o seguinte, você já tem previsto nesse projeto uma descida ferroviária. Está em estudos uma nova descida ferroviária, que em alguns momentos ela está na mesma faixa de domínio da descida rodoviária. Está se pensando numa descida que já tem embutido na parte de baixo dutos e mais uma série de coisas que se perdeu de fazer na Imigrantes. Você tinha toda a condição de ter uma dutovia ali, e não tem. Para fazer escoamento de carga ou recebimento de carga também? Também. Seja ele líquidos especificamente? Líquidos especificamente, mas você faz isso até com grãos. Você pode ter esteiras de grãos num sistema desse, pode ter. E, principalmente dessa nova descida, aí é o ponto principal, é que você teria o Porto de Santos operando no Planalto. Então, eu tenho um desenho que é muito importante, numa próxima vez, se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar como é que você teria um Porto de Santos Baixada e um Porto de Santos Planalto. O que significa o Porto de Santos Planalto? É a mesma operação do porto, digamos assim, até a mesma entidade, passou por aqui a discussão se o porto deve ser federal ou não, isso é outro assunto. É um outro debate? Outro debate. Então, você teria a operação de Santos, do porto, no Planalto. Então, acabou de se falar aqui que o porto está sufocado. De um lado está a água e do outro lado está a cidade, ele não tem mais para onde sair. Agora, você imagina um porto operando no Planalto, com todas as condições de operação, com ferrovias, com plataforma logística, como você imaginar, e já isso melhoraria muito a condição de operação do porto, você já desce com a coisa pronta, está entendendo? Então, é um projeto fantástico. Wagner, eu vou te permitir fazer esse recorte, porque eu quero ouvir a opinião do Germaine. Sim. Porque muitas pessoas acabam me parando na rua e comentando em relação à qualidade e o conteúdo das informações que a gente tem no nosso programa. E acabam elogiando bastante, eu já deixo aqui até o meu agradecimento. E eu sempre costumo dizer que isso faz parte de um colegiado, de um grupo, e você é responsável por isso também. Hoje você trouxe e convidou o Wagner para fazer parte deste nosso processo de debate aqui, e aí eu vou ter que pegar o depoimento do Wagner e transferir ele para você, porque nós já debatemos isso aqui no nosso programa. Esse é um novo arranjo logístico onde zona primária não faz mais armazenamento de carga e fica responsável exclusivamente por movimentação? Veja, esse é um assunto antigo. Eu não vou dizer de quando eu era criança, não ia me mas é quase de fazer essa não, pergunta. mas é quase por aí. Assim, eu também fiz mestrado na área de transportes e a gente já estudou isso na época do mestrado do IME, desenvolvi tese exatamente nesse processo. Então, assim, a zona primária é um ponto de passagem só. Ela não é um ponto de parada. Esse é o maior erro que a gente tem. Então, assim, se você para a carga aqui, você atravanca o processo como um todo. Confesso que a ideia aqui do Wagner é revolucionária, é muito além do que a gente imaginou como solução para o Porto de Santos, porque a gente sempre pensou em termos locais. A gente nunca pensou em subir a serra, de repente, e ter Você sabe que o Porto de Rotterdam fez isso com o Maasvlak Plaza 1 e 2, levando principalmente, vamos dizer, o pré-gate e a checagem de inúmeras informações para poder facilitar o processo de embarque e descarga de mercadorias em zona primária. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que essa é por isso que eu achei interessante trazer o Wagner aqui, porque eu acho que a gente tem que dar uma mexida um pouco, entendeu? Nesse status quo que a gente tem hoje, que a gente pensa muito dentro da caixinha, né? Como todo mundo diz. Todo mundo pensa soluções dentro daquilo que enxerga. Ninguém consegue ir um pouquinho mais profundamente. E aí, por isso que a questão do Instituto é importante, porque faz um estudo mais profundo, sai fora do que o ser normal consegue enxergar e começa a analisar outro tipo de solução que a gente possa trazer para cá, no sentido de vamos pensar um pouco mais moderno, vamos pensar um pouco mais para frente, vamos sair um pouco dessa infraestrutura que a gente tanto discute aqui e que a gente sabe que essa infraestrutura, ela acabou, terminou. A gente está tentando trabalhar ela da melhor maneira possível. Então, eu acho que essa é uma alternativa a ser estudada,
eu acho que é interessante trazer o projeto, mostrar com mais detalhes a ideia desse projeto. Eu acho que essas ideias novas a gente tem que trazer e tem que debater aqui, porque eu acho que isso também tem que começar a permear por todas as associações, entidades, esses novos projetos. Será que isso é uma solução? De repente, como diz aquele, que ele falou em juntar o pessoal num hotel para tentar discutir o planejamento. A Germânia está assistindo todos os nossos programas. Então, assim, como o Baiara falou assim, que ele queria juntar todo mundo no hotel para discutir, então eu acho que vem de encontro a isso exatamente que está sendo colocado aqui. A gente tem que trazer essas ideias novas e colocá-las no papel, porque a gente está cansado de discutir coisas velhas. Está na hora de trazer novidade, nem que seja com velhos, né? Não só um debate político, Perdão, mas um debate um pouco mais... Mas aqui um debate mais técnico. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa se aprofundar tecnicamente nas soluções que nós necessitamos para o Porto de Santos. Wagner, tendo dito... Só um parênteses, tem um comentário sobre isso importantíssimo, né? A última pessoa que fez isso, que juntou um bando num determinado lugar, foi o Juscelino com o plano de metas. Ele pegou todos os caras que eram geniais em alguma coisa, assim, o que é que nós vamos fazer? Porque se eu depender da burocracia, do governo, eu não vou fazer meus projetos nunca. E foi por aí que ele saiu. Tendo dito que nós poderíamos, de alguma maneira, mudar esta condição de armazenamento em zona primária para a zona secundária, e considerando o projeto que você apresentou, Wagner, quais seriam os entraves que nós teríamos para poder viabilizar um projeto como esse? Um projeto visionário, eu entendo que a gente está, de alguma maneira, não também inventando novas ideias, porque isso já existe em outros portos espalhados pelo mundo, mas a gente conhece aí as dificuldades do Brasil. Na tua visão, quais seriam os grandes entraves para viabilizar um projeto como esse, Wagner? Bom, entraves tem em tudo. Nós temos que pensar em como tirar esses entraves da frente. Então, em primeiro lugar, eu não sou nem um gênio nem melhor que os outros. Eu tive a sorte, na minha profissão, de conhecer quase todos os portos do mundo. E a gente já está vendo, cansado de ver, que não adianta reinventar a roda está ali, né? E só falta a vontade política de fazer. Eu não vim aqui para falar de política, é até perigoso o que eu poderia falar agora, por que essa estrada ainda não saiu do papel, ou pelo menos para um projeto, né? Então, vamos deixar isso para depois. Mas a primeira coisa que você tem que vencer é o entrave político. É isso ser ideia de alguém que quer passar para a história como eu fiz isso. Tá? O Brasil é assim. Então, e outra coisa, essa obra não é uma obra para o governo, é uma obra de iniciativa privada. Uma obra dessa natureza é uma companhia privada, grupos privados que vão fazer. Pode ser até numa parceria com o governo, porque, na realidade... Essa terceira via que você pontua e menciona estaria exclusivamente destinada ao porto, ou a gente está falando para veículos leves também? Não, veja bem, é uma via, é um corredor de exportação. Santos é a fronteira do Brasil, uma fronteira, o mar é fronteira, né? Então, é uma rodovia pensando no porto, mas evidente que você facilita a vida de automóveis em fim de semana, aquele turismo todo atravancado. E é uma saída, essa rodovia já tem até uma saída para Bertioga, né? Tem uma saída para Bertioga. Para Bertioga, eu digo o litoral norte inteiro. Então, não é uma coisa assim, exclusivamente do porto, mas é preferencialmente do porto. O que, evidentemente, é importante, principalmente para contribuir com o desenvolvimento dos modais que a gente já debateu aqui no Porto e Negócios. Nós vamos para um breve intervalo, eu vou deixar um questionamento para o Wagner e para a Germaine. Falamos muito em relação à questão da terceira via. Nós sabemos que o nosso país potencializou muito o modal rodoviário e eu quero saber a opinião deles, se essa terceira via também contempla o modal ferroviário ou não. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Germaine Lilian Robson, nossa comentarista técnica do programa, e José Wagner Leite, consultor e também responsável pela divisão de logística do Instituto de Engenharia.
No último bloco, deixei um questionamento em relação aos modais que nós temos no nosso país. Wagner, você é um especialista da área, nós sabemos que o Brasil, por uma questão de agilidade e principalmente pressa, porque no nosso país nós somos assim, escolhemos, num passado distante, o modal rodoviário. Não impulsionamos outros modais em virtude de inúmeras condições que já debatemos aqui no Porto e Negócios também. Você vem propondo uma terceira via, uma via direcionada exclusiva ao modal rodoviário ou, de alguma maneira, nós temos também de investir neste modal ferroviário para que a gente possa melhorar o escoamento de carga no Porto de Santos? Não, eu talvez não tenha me expressado bem. Eu não estou propondo mais um modal rodoviário. Eu estou propondo um complexo multimodal. Então, a rodovia é só o eixo disso tudo. Eu fiz questão de frisar, porque quando a gente fala numa terceira via, as pessoas, por esta condição de escolha, associam diretamente ao modal rodoviário. Não. E, em hipótese alguma, porque a ferrovia e mais a parte de dutos, esteiras, tudo isso tem que estar dentro de um mesmo sistema. É um complexo multimodal. A rodovia nunca vai deixar de existir. Se nós tivermos erros no passado de privilegiar a rodovia e desmanchar a ferrovia, o que é pior, né, não significa que a gente vai continuar com o mesmo erro. Né? Então, eu vou te dar... É chato você falar, não, porque na Europa, porque não sei o quê. A Europa passou por 2 guerras, tem cultura, tem um monte de coisa que a gente ainda não chegou aqui. Mas nós precisamos comparar com aquilo que funciona. Eu acho que o ruim é você comparar com algo que não funciona. Então, a gente sabe disso. Se eu posso transferir para a política, e essa, pelo menos é a minha visão, é comparar o Brasil com a Venezuela. Não dá para se comparar o que nós temos aqui com um país que passa pela situação que a gente conhece. Então, eu acho que toda vez que a gente toma como referência Estados Unidos, Europa, China, principalmente na atividade portuária, a gente está espelhando principalmente o nosso segmento em algo que a gente sabe que é produtivo e eficiente. Bom, você conhece, com certeza, Antuérpia e Roterdã. Sem dúvida. São coisas fantásticas, não precisa falar nada. Né? Isso sem falar de Singapura, que é covardia. Haja vista que nós estamos discutindo aqui no nosso programa, muitas vezes automação portuária, e naqueles portos eles estão discutindo robótica. Eu tive também em Algeciras, e a gente... Até Algeciras, a gente percebe a evolução daquele porto. Mas então, voltando a esse eixo multimodal, é uma coisa... Então, os 3 modais de transporte, e te digo mais, e ainda tem um quarto que a gente não falou, a hidrovia. Porque você pode descer com essa carga até os limites onde o sistema de rios na Baixada pode pegar a carga e trazer para os terminais. O Alex lançou agora aquele... Presidente da Codesp? Sim, presidente da Codesp, perdão. A gente tem um erro, né? Como eu conheço o Alex há 30 anos e até companheiro de trabalho. Mas é normal, Wagner. Eu costumo dizer que o Porto, apesar de ser um mercado muito grande, ao mesmo tempo é um mercado muito pequeno. As pessoas todas se conhecem e sabem da capacidade então, só para complementar, você teria condições... Eu vou depois, tendo a oportunidade de mostrar esse projeto, você tem determinadas partes aqui na Baixada que já tem condição de ter um porto fluvial, um terminal fluvial, até para que essa carga seja levada até o embarque final. Então, voltando a Antuérpia, por exemplo, você conhece o canal Albert Canal, aquela coisa toda. Eu estava numa reunião com o presidente de um daqueles terminais e fiz uma pergunta cretina para o cara, porque eu queria ouvir a resposta, eu sabia qual era a resposta do cara. Porque aqui a gente leva pau a toda hora, que a ignorância é fogo, né, para não dizer outra coisa. Porque você vai dar tombo de carga, porque você vai não sei o que e vai custar mais. Tem todas essas imbecilidades no caminho. Aí eu perguntei para o cara, eu estava com gente de portos, escuta, você trouxe esse caminhão a 400 quilômetros daqui, faltam 50 quilômetros para chegar no porto e você vai dar um tombo de carga para pôr numa barcaça? Aí o cara falou assim, esse caminhão que chegou a 50 quilômetros do porto, ele vai voltar e faz outra viagem. Se ele fosse até o porto, ele levava mais um dia rodando no congestionamento de Antuérpia. Então, ele mostrou o que é que ele perdia com o caminhão chegando até o final, em vez de ter um ponto de descarga e o caminhão voltava. Então, solução logística. Tem total aderência do que a gente fala aqui rotineiramente no Porto e Negócios. A gente debate muito esse ponto.
principalmente com a utilização de automação, quando a gente fala de agendamento, entre outros fatores, que potencializa o número de viagens do modal rodoviário. Vou fazer um recorte, Wagner, se você me permitir, porque há 15 dias atrás nós fizemos um programa também, onde nós tivemos um deputado estadual e a Germaine estava presente comigo. Eu fiquei com a sensação de que o governo do estado não vem olhando principalmente para o segmento portuário. Com todas essas ideias, a gente fala muito da questão da descentralização, a gente percebe que não existe a vontade política. Será que nós vamos perder mais uma década, Germaine? Veja, é o que o Wagner colocou, não seria de governo isso, seria da iniciativa privada que o governo tenha que participar, sim, porque tem todo o processo de regulamentação, etc. Sim. Então você tem que trazer junto, por isso que eu sempre falo da parceria público-privada. Eu acho que você tem que ter, a solução está por aí. Né? Agora, se a gente esperar pelo governo, esquece, porque como eu disse, é a questão de que cada um quer colocar o seu próprio nome né? no projeto e que não dá certo, então é assim, os projetos não saem do papel, porque existem vários nomes, né? Então vão acabar existindo várias iniciativas. Então eu acho que a solução é a parceria público-privada e a gente tem também que analisar toda a potencialidade logística, que é o que normalmente não se faz, que é o que o Wagner veio aqui e está colocando. Não adianta a gente focar só num modal ou numa solução. A gente tem que olhar o recurso logístico que a gente tem e buscar a melhor combinação. E aí entra não só a questão de infraestrutura, a questão ambiental, a questão de tecnologia, entra tudo nesse estudo, entra tudo. Então, como diz o Baiara, tem que juntar os especialistas de todas as áreas, e os segmentos são vários aí que a gente tem que trazer. Eu vou até citar uma solução que foi abordada antiga ainda, de final de 1995, por aí, o tal do teleférico, sim, que foi discutido como sendo uma das possíveis soluções para a gente poder transportar os contêineres, que teria baixo nível de poluentes. Essa é uma ideia antiga que já foi lançada, acho que por 2 vezes, acabou não saindo do papel. De repente, poderia ser juntado nesse estudo como um todo, porque eu ainda vejo como uma possível solução a questão do teleférico. Sim. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser analisado. A gente não pode simplesmente pensar dentro da caixinha. A gente tem que sair fora, mas trazer os técnicos que realmente possam discutir isso. Wagner, é inacreditável, toda vez quando a gente traz um especialista aqui, a gente acaba formulando 10, 30, 40, 50 perguntas e infelizmente o nosso programa tem só meia hora. E aí eu acabei percebendo, dentro dessa nossa discussão, um estrangulamento natural, principalmente do rodoanel. A gente já percebe hoje um trânsito bastante grande no rodoanel e me parece que sempre nós estamos, se eu posso me utilizar dessa terminologia, correndo atrás do rabo. A gente está sempre atrasado em relação aos projetos que a gente precisa fazer. Essa celeridade que a gente necessita vai acontecer no nosso país? Você acredita em virtude das mudanças que nós temos? E se esta minha visão de que hoje já temos um estrangulamento do rodoanel, o que prejudica ainda mais o acesso ao Porto de Santos, é uma visão acertada? É uma coisa complicada, porque qualquer proposta de logística de transportes tem sempre que passar por um plano integrado de desenvolvimento regional. Então, o rodoanel o primeiro rodoanel foi projetado na década de 50. Inclusive, o professor que projetou morreu a semana passada, Leon de Freitas, um cara fantástico, foi meu professor. Depois, esse rodoanel, para você ter uma ideia, ele passava ali na CUPC de Diadema. Imagina se tivessem feito isso, o impacto que seria. Porque a cidade explodiu, então o rodoanel passou para fora e hoje deveria passar mais para fora. Agora, o trecho que está comprometido do rodoanel é o oeste, porque pegou Alphaville, pegou Osasco, pegou... Enfim, cresceu muito. Aquela região ali, Bandeirantes, Anhanguera, Regis Bittencourt, Castelo Branco... Pesadíssima. Pesadíssima. A região mais pesada. E não houve o cuidado de um planejamento às bordas do rodoanel. Então, invadiram e fizeram o que deu. Agora, o rodoanel leste, ele tem uma reunião de 7 prefeitos da região já trabalhando um plano diretor de evitar essa coisa, digamos assim, de evitar, porque não existe um projeto desse sem você desenvolver, sem você trabalhar o impacto que ele traz. Né? Então, eu acho que, com cuidado, o leste do rodoanel,
vai ter menos problemas do que os outros trechos que naturalmente a gente já conhece. E hoje já tem algumas coisas, já tem um anel externo que sai de São Sebastião e vai até Sorocaba, passando por Campinas, Jundiaí. Você tem já algumas coisas, tudo depende de você encaixar essas coisas. É isso que a gente está falando aqui no nosso programa. Logística, aperfeiçoamento de todos os modais que são necessários para contribuir com o desenvolvimento portuário. Felizmente, está chegando ao final do nosso programa. Germaine, já te fiz esse questionamento em outras oportunidades, a Germaine é de casa e vou me privar de fazer esse questionamento esta semana para você, porque você já respondeu e a gente sabe a tua opinião. Mas de toda maneira, quero agradecer, como sempre, a tua presença aqui, trazendo informações importantes, principalmente para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Magno. Wagner, eu sempre faço este questionamento, esta brincadeira ao final do nosso programa, principalmente por ser um ano eleitoral. Todos os meus convidados que já sentaram nesse sofá já responderam este questionamento. Vamos imaginar que o Maxwell virou presidente da República. Por alguma razão, eu convido o Wagner para ser o meu ministro de portos. Wagner, quais seriam as tuas primeiras ações a partir do teu primeiro dia de mandato como ministro de portos do Brasil? Olha, eu concordo com o Bayar que você tinha que ter um grupo de cérebros, tinha que ter. Mas a primeira coisa que eu faria, a primeira grande coisa que você tem que fazer, não é o porto, é como é que você chega ao porto. Porque sabe-se que o Brasil produz de uma maneira, principalmente a agricultura. Eu estava conversando com o Evaristo Miranda, que montou a Embrapa, né? A produção do Brasil é fantástica. Agora, da porteira para o porto, acabou. Aí nós perdemos. Então, eu posso ter um porto fantástico. E se eu não chego? Eu acho que o problema... Certa oportunidade, eu gosto, e esse programa me fascina cada semana mais, porque é um excelente local de aprendizado também. Em certa oportunidade, aprendi em Rotterdam que o cliente mais importante de um porto é o caminhoneiro. E hoje eu aprendi algo novo também. Não adianta só discutir porto se a gente não sabe como a gente chega no porto. E eu acho que esse é um grande tema para debate, principalmente no nosso segmento. Não, eu sei como chega, pela Via Anchieta de 1947. Isso é verdade. Wagner, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer ter você aqui conosco, principalmente transferindo conhecimento para todos os nossos telespectadores. Estou à disposição sempre, para mim é uma alegria, porque amanhã eu vou embora e eu preciso deixar alguma coisa aqui, não vou levar. Indiscutivelmente, esse é o segredo da vida, é a qualidade do legado que a gente deixa, principalmente para as outras gerações. E eu acho que esse é o recado que o Porto Negócios também vem contribuindo com as outras gerações. Porto Negócios fica por aqui e lembre-se, o melhor jeito de começar é parar de falar e começar a fazer. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Mareste Telecomunicações, Society Corretora de Seguros, Transtec World Logística, Grupo G-Log e Lucro Empreiteira de Mão de Obra.